Olá pessoalzinho do oitavo ano B. E aí, como é que você tá? Como é que vocês estão? Uma vez que vocês acabam interagindo mais entre vocês do que eu com vocês. Eu consigo fazer interação de forma individual através do Google Classroom, né? E através do WhatsApp. Lembrando que se você quiser conversar comigo, você também tem acesso à minha pessoa pelo WhatsApp. Gente, como prometido, graças a Deus eu consegui gravar uma videoaula rápida para vocês, nem uma videoaula, um vídeo explicativo da atividade da semana, no caso da semana 20, onde nós vamos falar de uma batalha que envolve o Brasil e hoje, que é o país do Uruguai, antigamente conhecido como a região da Cisplatina. E para o vídeo não ficar de maneira grande, alongado, o que eu vou fazer com vocês basicamente eu vou fazer um comentário sobre as questões, ok? Então eu vou falar sobre cada questão, o que tem que fazer, e vou fazer um apanhado sobre cada uma delas. Ok? Tudo bem? Lembrando que o vídeo é raiz, e eu até procurei nessas 2 semanas que eu não acabei não gravando o vídeo para os sétimos anos e para os quintos, e assim, consequentemente para vocês, editores de texto para deixar os vídeos mais legais, mais atrativos, mas por enquanto não foi possível, uma vez que eu gravo o vídeo pelo computador e ainda não tentei gravar usando o celular. Vou fazer essa experiência em breve, se Deus permitir, e aí vou tentar usar um editor de texto para deixar o vídeo mais interessante, tá bom? Mas vamos lá, o que interessa. Vou só dar um pause aqui para abrir a folha das questões para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Questão de número 1, vamos lá, vamos ler lá a questão de número 1 para ver o que ela aborda, para ver o que a gente tem que fazer, certo? Deixa eu só ver se não deu um problema aqui. Não, não deu. Então dá para a gente conversar rapidinho. Então a questão de número 1 vai estar pedindo o que para vocês fazerem. Vamos lá, abriu. Pergunta número 1. A província da Cisplatina, né, já foi denominada por Portugal e pela Espanha no período colonial, ou seja, quando ela fazia parte da não era um país ainda, foi dominada, era uma colônia, foi colonizada tanto por portugueses também como por espanhóis. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. De acordo com o texto que tem aí em cima, que vocês creio que vão ler, né? Quais foram os motivos, ou seja, quais foram as razões pelas quais a população dessa região, que é hoje o Uruguai, não aceitavam pertencer ao Brasil independente. Porque o povo da região da Cisplatina, hoje Uruguai, quando colônia brasileira, não quiseram fazer parte do Brasil independente de Portugal. Questão número 1. Vamos lá para a questão número 2. Quais as razões da Argentina ter se intrometido nesse conflito? Ou seja, quais as razões que levou a Argentina a se envolver no conflito contra o Brasil? Ou seja, não tinha nada a ver aparentemente e ela entra na guerra entre Brasil e Cisplatina contra o Brasil. 3. De acordo com o texto, olha lá, vamos ver o que o texto fala. Quais foram os motivos que levaram à falta de apoio dos brasileiros em relação à guerra da Cisplatina? Ou seja, porque o povo brasileiro, recém-independente, se é que posso dizer assim, de Portugal, não apoiava o imperador Dom Pedro? Porque eles não quiseram apoiar o imperador Dom Pedro. E a questão de número 4, para você fazer uma análise e vendo os resultados da guerra para os seguintes países. Teve 4 países aí que se envolveram de forma direta ou indireta nessa guerra. Ou seja, e aí o que a questão pede? Né? Olhando para conclua quais desses saíram vitoriosos e quais saíram derrotados do conflito. Por quê? Aí tem os países. A Argentina saiu vitoriosa? Não. Foi derrotada? Não. Por quê? O Brasil foi vitorioso ou foi derrotado? Por quê? O Uruguai, que até então era a região da Cisplatina, saiu vitorioso ou derrotado? Por quê? E a Inglaterra, que não tem nada a ver com o continente sul-americano, lá da Europa,
ela se envolve aqui, ela foi derrotada, saiu derrotada ou saiu vitoriosa? Por quê? Basicamente são essas as questões. Vamos lá, só fazer uma síntese, abordar em cima das questões, a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade 20, tudo bem? Achei. Então vamos lá. Por que os habitantes da região da Cisplatina não queriam pertencer ao Brasil? Eles não queriam basicamente por isso, gente. Eles foram colonizados pela Espanha. O idioma falado era o espanhol. Os costumes deles tinham mais a ver com os costumes vindo da Espanha do que os costumes adquiridos pelos que foram colonizados pelos portugueses. Então, a questão do idioma foi um fator preponderante, ou seja, muito forte, para que eles não aceitassem ser colonizados pelo Brasil independente ou continuassem fazendo parte do Brasil, agora não mais pertencendo à colônia portuguesa, e também os costumes já adquiridos, trazidos pelos europeus, vindo da parte da Espanha e não de Portugal. 2. Por que os argentinos entraram nessa questão de guerra entre o Brasil e a região da Cisplatina? Olha só que espertinho. Não foi à toa porque eles eram bonzinhos, não. Os irmãos eram bonzinhos. Eles estavam interessados em uma coisa, gente. Estavam interessados em que essa região da Cisplatina fosse juntada, fosse anexada logo depois que a guerra acabasse e a Cisplatina fosse vitoriosa, saísse vitoriosa, ela fosse anexada à região da Argentina. Tá? Ela viesse fazer parte da Argentina, essa região da Cisplatina. Número 3. O porquê que o governo de Dom Pedro ele não recebeu apoio da população brasileira no momento da guerra contra a Cisplatina? Porque eles já tinham em mente, por causa da guerra, o governo, ou seja, o Império de Dom Pedro, aumentaria os impostos. Por que ele precisava aumentar os impostos? Para financiar, para custear a guerra. Então a população já tinha em mente que se o Brasil fosse para uma guerra contra qualquer país, seja aqui perto ou de outro lugar, eles já tinham em mente que eles iam aumentar os impostos. E ninguém quer pagar impostos, e quanto mais altos, né? Pergunta para seu pai, para sua mãe, para a pessoa que mora com você se ele gosta de pagar imposto e por quê. A mesma coisa, as pessoas que aqui moravam tinham isso em mente. O Brasil entrando em guerra contra esse platino naquela época, o imperador ia aumentar os impostos. E aí, questão número 4, daqueles 4 países que a gente mencionou, a situação de cada um. Se a Argentina saiu vitoriosa, sim, por quê? Não, por quê? Gente, vamos raciocinar rapidinho. A Argentina, ela acaba sendo derrotada porque os gastos que ela tem com a guerra, né? Entrou na guerra, tem custo, e não conseguiu o que ela queria. O que ela queria? Ela queria anexar a província da Cisplatina ao território dela. Isso não conseguiu, tá bom? O Brasil é derrotado, tem gastos com a guerra e perdeu a província da Cisplatina. Então é derrotado 2 vezes, porque acaba saindo, perde a guerra por causa dos gastos, ainda que o resultado final seja, não perdeu a guerra, mas perdeu o mais importante ali, que era a província. Tá? Foi para a guerra e perdeu o mais importante, que era a província da Cisplatina. O Uruguai, que era então a Cisplatina, que depois se torna o país que hoje nós conhecemos como Uruguai, esse sim foi vitorioso porque ficou independente politicamente do Brasil e da Argentina. Não ficou nem sendo monitorado, nem fazendo parte da Argentina e muito menos do Brasil. E a Inglaterra, que não tinha nada a ver com a guerra de forma direta, mas indireta, acaba sendo vitoriosa porque emprestou dinheiro para financiar a guerra e com a independência política do Uruguai, pôde estabelecer relações comerciais diretamente com ele. Ou seja, o Brasil que pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra teve que pagar, a região da Cisplatina ou a província da Cisplatina se torna independente, se torna um país e
direto. Aí a Inglaterra arrumou mais um comprador, mais um cliente. Agora tinha como cliente os seus produtos o Brasil e agora também o Uruguai, que já ela podia tratar diretamente do seu comércio, não precisando passar pelo Dom Pedro e pelo Brasil, já se tratava com os políticos do Uruguai. Tudo bem, turminha? Basicamente é isso. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Estou à disposição de vocês. Fiquem todos com Deus.